Indo, pronto, iniciando a gravação da nossa aula de projeto de curso do dia 25/5, iniciando o módulo 2, né, pessoal? Não sei se vocês viram lá os documentos, a carta de navegação, na verdade, já tá lá, tá? A carta de navegação. E, bom, não vou mostrar ela agora, não. Depois eu mostro para vocês a carta de navegação. Eu já vou começar os assuntos que eu quero tratar com vocês, tá? Não vou conversar individualmente com vocês no momento, vou esperar o pessoal, né? O pessoal tá chegando, alguns vão chegar aí ao longo da aula. Eu já vou começar a explicar os conteúdos que eu tenho para hoje. Tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês e depois a gente conversa sobre os artigos, certo? Vamos lá. Aqui. Esse aqui que a gente estava. Coloquei aqui no modo de apresentação, aí vocês já sabem, né? Agora eu não vejo o que aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui do PowerPoint? Sim. Tá. Isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. Certo. Então, o assunto de hoje é o método científico, tá? Hoje nós vamos falar sobre o método científico, porque é o que a gente usa na ciência da computação. A ciência da computação ela é uma ciência empírica, tá? A gente precisa observar as coisas, a gente precisa atestar as coisas através de observação. Na ciência da computação, a gente não faz as coisas simplesmente da cabeça, né? Você não pode falar, citar, né? Vozes da minha cabeça. A gente não pode fazer isso. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser comprovado, demonstrado, reproduzível, né? E tem que ser observado também. A gente tem que fazer essas observações. No caso, o método científico, e assim, um dos motivos também da importância da gente ter essa disciplina de metodologia dentro do nosso curso, dado por um professor do curso e não por um professor da área de metodologia. Porque eu tenho certeza que o professor da área de metodologia ele vai falar sobre tudo isso, tá? Mas muitas vezes o professor da área de metodologia, que vai ter uma formação em pedagogia, ele não lida com o tipo de ciência, com o método científico da maneira que nós fazemos. É bem diferente, tá? As particularidades são bem diferentes. A maneira como nós fazemos as coisas é bem diferente do jeito que eles fazem. E aí é importante a gente entender quais as origens desse método científico, de onde que partiu isso, quais são as influências. E por isso que a gente vai falar hoje sobre esse método científico, né? Quais foram as correntes filosóficas que influenciaram nesse método científico. Aí temos aqui alguns exemplos, tá? Nós não podemos simplesmente coletar dados. Eu vou lá, pergunto para as pessoas o que eles acham desse mouse aqui, por exemplo. O que vocês acham? Gostaram? Né? Aí 50% fala sim, 50% fala não. Pronto, coletei dados, essa é a minha pesquisa. Eu não posso fazer uma pesquisa nesse formato, tá? Isso aí não é um método científico. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar. Vou analisar. 50% gostaram, talvez porque o mouse é muito bom. 50% não gostaram porque o mouse é muito ruim. Então, quer dizer, também ficou perdido. Nós, né, à medida que a gente se propõe a trabalhar com método científico, a gente tem que saber, a gente tem que criar conjecturas, né, criar algo que explique esse fenômeno. E tem que tomar cuidado com essas hipóteses também, porque pode ser que elas fiquem falhas. Aí tem um exemplo aqui, eu posso sair por aí perguntando para as pessoas sim ou não. Simplesmente sim ou não. O pessoal vai falar sim ou não. No caso aí, a gente está citando 5 pessoas. 3 falam sim, 2 falam não. Até que ponto isso é significativo? Né? Peraí, gente, só um instante. É spam. 3 pessoas falam sim, 2 pessoas falam não. Até que ponto 5 pessoas é significativo? Muito provavelmente não é significativo para absolutamente nada, tá? E depois a gente vai tentar explicar. Porque geralmente as pessoas tendem a falar sim. Quer dizer, é uma pesquisa que não tem muito significado, não traz conclusões significativas, porque a gente usa uma amostra pequena,
tá? Então, o método científico, ele sempre vai ter essa característica de estar agregando, de estar trazendo coisas a partir de observações do mundo real, tá? Então, a gente precisa verificar um certo fenômeno acontecendo muitas vezes. E aí, dessa forma, 5 não é suficiente. Além disso, a gente precisa ter muitas informações sobre isso. A gente precisa ter uma teoria que explique o resultado, tá? Por si só, o resultado não significa nada, os números por si só não significa nada. Eu preciso ter uma boa explicação para isso, uma boa teoria que explique esse resultado. E nós temos um outro exemplo aí de uso de um software educativo. Muitas vezes a gente vê trabalhos em que o pesquisador ele vai e propõe o uso de um software educativo. Aí ele leva esse software educativo para campo. Ele vai fazer o teste com indivíduos. Geralmente a gente trabalha dividindo em grupos. Então, 50% dos alunos vão utilizar aquele software. 50% não vai utilizar o software. Faz ali algum estudo, algum experimento envolvendo esse software. Os alunos vão fazer esse experimento e vão gerar resultados. Aí o pesquisador vai pegar os resultados obtidos do grupo de teste, que é esse grupo de alunos que utilizaram o software, e do grupo de controle, tá? Em medicina também se utiliza muito esse grupo de controle, que é o grupo que fez o processo normal. E aí depois pega os resultados e compara. E muitas vezes a gente vê, já até tive numa banca que trabalha exatamente assim, exatamente. Aí a gente vê a conclusão lá do autor do estudo, falando, olha, dá para ver que o uso do software foi muito bom, porque os resultados dos alunos em avaliações para verificar o conteúdo aprendido foi bem melhor quando o aluno utilizou o software. Aí a gente vê esse tipo de conclusão. Só que nem sempre a gente simplesmente concluir que o software foi bom porque os resultados foram melhores é tão simples. Muitas vezes a gente tem que levar outras coisas em consideração e na explicação tem que estar claro isso, tá? No caso desse software, muitas vezes a gente observa alguns fatores psicológicos, né? Por exemplo, os alunos que estavam no grupo de teste, né, usando o software, às vezes eles podem ficar com vergonha, né, de tá sendo oferecido um software para eles, né? Então eles precisam mostrar um resultado melhor, talvez eles estudaram mais por conta disso. Pode ser que o resultado não seja só por causa do software, né? Mas sim por esse fator psicológico. Também pode acontecer deles do outro grupo se sentir desmotivado, falar, mas pra gente não tem nada? Ah, então não tô nem aí, né? Sai fazendo avaliação de qualquer jeito e o resultado é ruim. Quer dizer, eu tenho que verificar todas essas possibilidades e citar todas essas possíveis situações no meu trabalho, no meu documento ali, se eu sou essa pesquisadora que está fazendo essa avaliação desse software educativo. Aí tem que elaborar os testes de maneira que você consiga, talvez, separar esses resultados. E aí a gente tem uma corrente filosófica, que é o empirismo. Ah, tudo que nós vamos fazer é empírico. A gente sempre trabalha com empirismo. O que é? Tem os ditados aqui. Ah, mas não é que é isso não, viu, gente? Isso aqui é só brincadeira. Teoria é quando o fenômeno é compreendido, mas que não funciona. E a prática é quando funciona, mas não se sabe por quê. Aí o pessoal fala que na ciência da computação a gente tem uma junção das duas coisas. Nada funciona e ninguém sabe por quê. Então, assim, é só uma brincadeira isso, tá? Não é para levar a sério que isso é a definição, não. Mas o importante é o seguinte, quando a gente trabalha aqui perguntou alguma coisa. Ah, tá. É verdade. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né, gente? Quer dizer, vou abrir o PowerPoint aqui. Estão vendo a minha tela, né? Sim, estamos. Tá, beleza. Só que assim, a gente não pode ficar nessa, né? Tenta fazer. Aí muitas vezes a gente acaba criando uma postura que é o seguinte:
Funcionou? Tá, beleza. Tá funcionando, o que interessa, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, o empirismo, ele me fala que eu tenho que sempre me basear no que eu estou observando, tá? Essa observação, ela não é simplesmente, eu vi um caso, então, tá tudo certo, né? É isso aí. Por exemplo, né, os remédios lá, o pessoal fala assim, olha, saiu muito, né, umas coisas falando, alho é bom para Covid. A minha tia, ela usou alho, aí ela pegou Covid e ela sarou rapidão, né? Posso fazer isso? Não posso fazer isso, porque nesse caso eu estou pegando apenas um caso e generalizando, tá? Então eu não posso fazer. Para a gente ter algo empírico, a gente precisa observar isso com uma certa frequência, a gente precisa sistematizar isso, a gente precisa fazer essas observações ocorrendo várias vezes, né? E sempre o resultado é o mesmo, porque de repente, no caso lá da tia usando o alho para Covid, ela usou, mas de repente não era Covid realmente, né? Ela achou que estava com Covid e não estava com Covid. Então, quer dizer, tá meio bagunçado, não é assim. Então, eu preciso ter um evento controlado, sistematizado, para poder falar assim, realmente é isso que está acontecendo. Porque se ele não for sistematizado, se a maneira de conduzir é diferente, já era, tá? Já morreu aí. Aí tem um exemplo aqui das costelas, que na antiguidade o pessoal acreditava que o homem tinha uma costela a menos, porque na Bíblia dizia que a mulher foi tirada, né, foi feita a partir de uma costela de Adão. Então, pela lógica, o homem teria uma costela a menos que a mulher. Aí se acreditou nisso por muitos anos, por muitos e muitos anos. E ninguém se deu o trabalho de observar isso, né, o que seria o empirismo. Ah, pega lá a pessoa que morreu, conta quantas costelas ela realmente tem, aí sim essa teoria teria caído por terra. Tá? O empirismo, ele ajuda isso, porque ele é a partir do que nós observamos. Tá? Um conhecimento, ele é empírico, ele é empírico porque foi observado isso. Gerou-se várias observações, e a partir dessas observações é possível concluir algo. Tá? O interesse pela internet vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Essa frase é bonita, né? Professora, tipo assim, tem o tamanho de uma amostra específica para tirar conclusões? Depende do problema. Depende muito do problema. Não vai assim, você não vai conseguir falar assim, sempre você tem que utilizar 50, sempre você tem que utilizar 200. Não existe isso, depende do domínio do problema. Porque geralmente o que nós fazemos? A gente tem que estar no estado da arte, certo? A gente tem que estar no topo ali daquele conhecimento específico. Então, se você falar para mim, olha, eu quero fazer a classificação dos comportamentos dos girinos ou dos peixes em etogramas, certo? Então, eu tenho que estar em cima do estado da arte, ou seja, o que o carinha, idealmente, né, a gente nem sempre consegue fazer isso, mas o que o carinha que fez a melhor pesquisa sobre isso conseguiu? Então, eu tenho que chegar no que ele está e melhor, certo? E aí é onde entra, se o carinha fez com 50, e aí o resultado dele foi bem aceito, então você pode fazer com 50, né? Se tiver um bom resultado, ninguém vai te questionar, né? Você vai conseguir mostrar que foi melhor do que os pesquisadores que trabalharam anteriormente. Tá? Então, a gente fala muito disso, né? Sobre o sarrafo. Sabe o salto em altura? Aquele salto que a pessoa passa por cima de um sarrafo? Pois é. Aí, quando um pesquisador, ele aumenta muito a quantidade de dados de análise, ou que ele melhora muito a qualidade de um método, então ele subiu o sarrafo. Aí você tem que tentar ultrapassar ele. Ou seja, depende do problema, tá? O que os pesquisadores naquela área estão fazendo naquele problema é o que você vai ter que fazer, ou melhor, você não pode fazer menos. Basicamente é assim que a gente trabalha. Tá? É relativo. Por exemplo, quando eu trabalhei lá com as imagens de fundo de olho, uma das bases mais utilizadas tem 40 imagens, que é muito pouco, muito, extremamente pouco, mas ninguém questiona,
Tá? Ninguém questiona, ninguém vai refutar o seu trabalho se você trabalhou com essa base de dados, porque ela é a base mais utilizada. Tem bases maiores e melhores, mas ela é o benchmark. Tá? Você tem que fazer o benchmark nessa base. Então, é relativo. Você tem que pesquisar dentro do seu problema o que o pessoal tem feito para ir chegar a esse número. Bom, mas continuando, gente, o que vocês acham dessa frase? Vocês colocariam essa frase aqui no TC de vocês? Vocês costumam escrever frases assim quando vocês vão fazer um trabalho? Como é que é? Bom, então, se eu fizesse uma afirmação dessa, que o interesse pela internet vem crescendo ao longo dos anos, eu teria que mostrar, né, segundo quem isso é verdade, né? Isso. Então, não somente no que eu acho, porque o que eu acho não serve de nada. Exatamente. Tá, isso é o empirismo. Porque o empirismo, ele me fala que eu preciso observar isso. Como que eu vou sair com uma afirmação dessa? É uma frase legal para a gente começar um parágrafo, né, um texto, uma introdução, só que tem que tomar muito cuidado. A gente está trabalhando com método científico, então a gente tem que sair desse senso comum e a gente tem que partir para coisas palpáveis, empirismo. O que foi observado? É observado isso, que a internet vem crescendo ao longo dos últimos anos? Será que essa afirmação é verdadeira? A gente está no ano de 2021. Será que a internet vem crescendo nos últimos anos? Pode ser que não, pode ser que ela cresceu muito até 2014 e de 2014 para cá ela manteve-se estável. Tá? Então, eu chegar com uma frase dessas, eu estou simplesmente apelando ao senso comum e estou relativizando a ciência. Tá? O que nós não devemos fazer, a gente sempre tem que evitar. Então, qual que é o certo de se fazer? Paulo Vitor já falou aí, ó, eu não posso, eu tenho que citar alguém que tenha visto isso. Eu vou procurar um trabalho de algum autor que ele tenha falado sobre isso, que ele tenha pesquisado sobre isso, e aí sim eu vou citar. Segundo o Silva, o interesse pela internet vem crescendo muito nos últimos anos. Ou então, simplesmente, o interesse pela internet vem crescendo muito ao longo dos últimos anos, e entre parênteses eu vou citar Silva 2020. Tá? Simplesmente eu vou dar o crédito a quem falou isso, porque a gente presume que essa pessoa que falou isso, ela pesquisou isso e ela sabe do que ela está falando. Ela não está fazendo conjectura, ela não está usando senso comum. Então, a gente vai citar alguém que tem autoridade no assunto e que realmente tenha pesquisado. Ou, alternativamente, caso vocês queiram, vocês podem fazer uma pesquisa por números. Né? Você pode colocar uma frase dessas daí, mas depois vocês têm que ir realmente me comprovando. O interesse pela internet vem crescendo muito ao longo dos últimos anos, ponto. E logo em seguida, de acordo com a Anatel, 200 milhões de telefones celulares foram habilitados nos últimos anos, todos eles utilizando a internet, além disso, e aí vai mostrando números. Né? Você faz uma prospecção desses números aí que comprove a sua frase. Se você fizer isso, beleza, ninguém vai te questionar. Tá? Mas você citar uma frase dessa daí, sem citar um autor e sem fazer um estudo levantando os números que comprovem isso, é senso comum e o texto vai ficando ruim. Tá? Vamos evitar isso, a gente não vai fazer esse tipo de afirmação. E aí uma das correntes, né, o empirismo, ele é a principal corrente que a gente segue, tá? O método científico em ciência da computação, ele é empírico. A gente precisa observar e a gente precisa ser capaz de reproduzir esse conhecimento que a gente acabou de observar. É claro que se acontecer de vir como, por exemplo, daquele conhecimento mudar, de vir uma observação diferente, a gente vai falar, então não é bem assim. E isso não tem nenhum problema. O realismo, ele fala que a ciência mostra a realidade, que ela estuda a realidade, que ela traz a realidade. Já o empirismo, ele fala dessa questão da observação, tá? Ele leva isso em consideração, porque a ciência é o que eu observo. Ou seja, a partir do momento que você pensa dessa maneira, você não se considera dono da verdade. Você permite que novas observações ocorram. Tá? Então, a gente evita o realismo e a gente parte mais para o empirismo. E o positivismo,
é o seguinte, ele me fala que eu preciso tirar qualquer coisa que não seja derivado de valores humanos, tá? Por exemplo, quando a gente vai para o misticismo, metafísica, teologia, então a gente está agregando coisas que a gente não consegue comprovar, que não é inerentemente, né, do ser humano, a gente está criando, a gente está inserindo, né, misticismo, fatores místicos, seres místicos em algo que nós não devemos inserir. Essa corrente do positivismo, então, influencia muito a ciência nesse sentido, que a gente sempre deve evitar esse tipo de coisa, né? A gente sempre vai ali no que é palpável e evitar, porque se a gente começar a explicar que as coisas são milagres, qualquer coisa pode ser explicada. Aí o positivismo procura se evitar esse tipo de coisa. E uma das coisas que acontece no positivismo é que ele tende ao reducionismo. Tá? O que é esse reducionismo? É separar, dividir mesmo um fenômeno e observar e analisar esse fenômeno separadamente, né, em componentes menores. Só que tem que tomar cuidado com isso, porque nem tudo pode ser observado separadamente e produzir o mesmo resultado, que é o que acontece com o software. Se você testa um software num ambiente real, num ambiente de laboratório, um ambiente controlado, os resultados vão ser diferentes, você não consegue quantificar da mesma forma. O software testado lá no laboratório, ele não vai me mostrar, ele me mostra se está tudo acontecendo corretamente, ele me mostra se ele é eficiente, porém ele não vai me mostrar o quanto está se reduzindo de riscos ali para a empresa, o quanto de ganho que está sendo obtido pela empresa, porque a gente está testando ele no laboratório. Então, essa é uma tendência do positivismo e tem que tomar cuidado para não cair nessa tendência do reducionismo. E nós temos aqui também o pragmatismo, tá? O pragmatismo, ele está fortemente relacionado ao empirismo, e ele fala exatamente isso, é baseado na observação. A gente precisa realmente se pautar pela observação, e a gente não pode cair na tentação de, às vezes, generalizar, tá? O pragmatismo, a gente não pode falar assim, olha, esse caso aqui aconteceu desse jeito, então vale para tudo. Então, no pragmatismo, a gente precisa desconfiar, mesmo que você pegue um texto ali, mesmo que você pegue um artigo, e esse artigo parece ser, assim, muito, muito bom, escrito por uma pessoa que é, assim, um dos expoentes dentro da área, mesmo assim, o pragmatismo, né, ele propõe isso, você questionar, você observar, e você não acreditar em tudo, né, mas, ao mesmo tempo, tem que estar observando e procurando encontrar todos os... verificar se o que está sendo falado é correto. E temos também a objetividade, tá? As pesquisas, a ciência, dentro da ciência da computação, ela tem que ser extremamente objetiva, porque tem que ser possível reproduzir essa pesquisa, e ela não pode ser baseada em opinião, tá? Porque eu acho que esse computador aqui é bom, eu acho que esse mouse aqui é bom, mas isso é extremamente subjetivo, e é tudo que a gente evita, tá? Nós somos objetivos, é da natureza mesmo, da área, ser objetivo, e espera-se essa objetividade. A gente sempre evita coisas subjetivas, porque não quer dizer muita coisa, tá? Como é que você vai reproduzir uma pesquisa que tem um monte de fatores subjetivos? Você não reproduz. A partir do momento que você pega ali na mão da subjetividade, do que as pessoas acham, acabou. Tem outras ciências que elas são baseadas em autoridade, tá? Então, você tem ali uma autoridade dentro da área, e a partir do momento que aquela autoridade falou uma certa coisa, todo mundo fala, realmente é isso aí, tá? Agora, na ciência da computação, a gente não tem muito isso. A gente não tem essa questão da autoridade, falou, tá falado. Algumas definições, até a gente aceita isso, a gente aceita que, né, essa definição foi dada assim, essa pessoa criou esse conceito. Mas a partir do momento em que você está levantando dados, tentando explicar fenômenos, isso já não se observa. Aí você não vai se basear na autoridade, você vai ser objetivo, você vai criar critérios objetivos para poder explicar as coisas.
Por exemplo, né, o sistema é fácil de usar. Como que você sabe que o sistema é fácil de usar? É você que acha? Essa é a sua opinião. Tá? Se você está dizendo que ele é fácil de usar, essa é a sua opinião. Certo. Então, em ciência da computação, eu não posso falar que o sistema é fácil de usar. O que, que eu faço, então? Bem, você precisa fazer um teste, e esse teste vai dizer se o sistema é ou não é fácil de usar. Como que eu posso fazer esse teste? Eu posso criar ali uma série de tarefas que o usuário vai fazer e eu vou medir o tempo. E aí, com base nesse tempo que o usuário obtém, eu vou calcular ali uma média e vou falar se é fácil, se não é fácil. Tá, funciona. Mas é muito simplista, tá? A gente evita testes simples como esse. Na verdade, o que nós fazemos são testes de usabilidade, que eles são mais complexos do que isso. Envolve observar os usuários, envolve realização de tarefas e o tempo, sim, tem isso, mas a gente observa outros fatores também. A gente observa a segurança do usuário em fazer as atividades, a gente observa no contexto geral se ele conseguiu atingir a eficácia, e aí sim você vai poder concluir, é fácil de usar? Certo? Nós não podemos simplesmente sair concluindo que é fácil de usar, tá? A menos que a gente tenha testado. Aí fica complicado, né? Tudo tem que testar. E uma outra corrente que nós temos no método científico em ciência da computação é o princípio da indução. Vocês devem ter visto isso aí em lógica, né? Viram? Sim. O princípio da indução funciona da seguinte maneira. Eu não consigo provar uma certa lei para todo um conjunto de coisas no mundo. Mas eu consigo deduzir. Eu observei que para esse aqui é assim, aí eu observo que para esse aqui é assim, e para que esse outro aqui é assim, e aí eu vou deduzir, que automaticamente por indução, que para todo esse conjunto funciona. Tá? Então, você observa o primeiro, o segundo, o terceiro, e depois você conclui pelo princípio de indução. Então, grosseiramente falando, esse é o princípio de indução. Tem o princípio de indução estrutural, e tem um princípio de indução matemático, que é aquele que vocês já tiveram contato e já conhecem. Estrutural é porque ele vai utilizar mais de um fator. No caso da indução matemática, a gente simplesmente define ali uma regra e aí sai aplicando. Aqui nós temos um exemplo. Olha, eu nunca vi um cavalo com asas, então por indução eu posso concluir que não existe cavalo com asas. Certo? Perfeito, não existe. Mas se o meu objeto de observação for um cisne, eu nunca vi um cisne preto. Todos os cisnes que eu já vi são brancos. Faz um barulho aí. Tem alguém pedindo para participar? Fora que também, né, você provar que não existe é complicado, né? Como é que você vai supor para todos os casos? E se daqui 100 anos surgir uma mutação e tiver, né? Então, é bem complicado esse provar da matemática por indução, que você tem que provar para todos os casos que não existe ou que existe. Isso. Por isso que a gente utiliza muito o pragmatismo e o empirismo. A gente sempre está aberto. Né? Na ciência, no método científico, nós estamos sempre abertos a essas observações. Que é o próximo que eu vou falar sobre ele. Aí, no caso aí desse cisne preto, negro, de outras cores, eu vou falar, olha, não existe. Tá? Mas a partir do momento, exatamente o que o Paulo Vitor falou, a partir do momento que eu observo acabou. A minha teoria caiu por terra e isso vai ser aceito. Tá? Não se questiona, a partir do momento que você tem um contra-exemplo, você não questiona. Você não continua mantendo aquela teoria. Às vezes, a teoria pode se desdobrar em duas. Ela pode virar duas coisas que vai mostrar, olha, para esse grupo aqui existe isso, e para esse outro grupo aqui é isso outro. Então, nestes casos em que acontece isso, é um pouco diferente. Não tem problema nenhum. Mas o fato de observar algo que vai contra aquela teoria vai modificar a teoria original. Isso é fato. E tem que tomar
tomar cuidado também, quando a gente utiliza a indução, que é o seguinte, aqui a gente tem um bebezinho recém-nascido, se a gente pegar ali pelo princípio de indução, ele é extremamente jovem, ele acabou de nascer. Se eu acrescentar um dia de vida na vida desse bebê, ele continua sendo extremamente jovem. E aí eu concluo, se esse bebê é jovem adicionando um dia de vida, então todo mundo é jovem, porque eu vou adicionar um dia de vida e a pessoa vai continuar com pouca diferença. Tá? Ou seja, todo mundo é jovem. Essa conclusão, ela não está certa, porque aqui, no caso, adicionar um dia é algo difuso, né? Porque aí você adiciona um dia, aí a coisa já não fica bem assim, porque a cada dia que passa, você já está menos jovem. Uma pessoa lá dos seus 70 anos, ela não está tão jovem quanto esse recém-nascido, porque já decorreram muitos dias ali, né? Aí se a gente pegar esse difuso desse um dia, no caso dos 70 anos, bom, 70 vezes 365, já são muitos dias. Não dá para concluir que a pessoa é jovem de forma alguma, comparado com a quantidade de anos que o ser humano vive. E temos aqui também a refutação. A refutação, todos os slides têm conteúdo. Tá certo essa minha teoria? Todos os slides dessa apresentação têm conteúdo? Não, né, gente? Eu tenho aqui um slide em branco. Ele tem conteúdo, ele só tem título. A refutação é isso. Você simplesmente traz um contra-exemplo. Tá? Você refuta mostrando um contra-exemplo. Eu não posso falar assim, ó. Todos... no caso lá que eu citei do alho lá para curar Covid. Alho cura Covid, porque lá minha tia usou alho e ficou bem e sarou. Isso a gente não pode fazer, eu não posso generalizar a partir de um único caso. Mas o contrário, contra-exemplo, a refutação já é aceita. Tá? Aí se eu chegar aqui e falar assim, olha, o alho não funciona. Tá? Pode ser que tenha um percentual que funcione, né? Mas já conheço outra pessoa que foi lá e usou 1 quilo de alho e mesmo assim acabou falecendo. Então, quer dizer, eu refutei aquele conhecimento, aquela teoria inicial. A refutação é isso, eu vou refutar dando um contra-exemplo. A partir do momento que se cria uma teoria, e a partir do momento que se observa algo no mundo real que não obedece a essa teoria, a essa lei que foi criada, aquela lei ali caiu por terra, ela foi refutada. Tá? Então, se o contra-exemplo der errado, então é porque cura, no caso do alho. Não necessariamente, tá? Porque em medicina, a gente está usando esse exemplo, mas em medicina a gente tem a taxa de eficácia, tá? E existe lá parâmetros, eu não sei falar para vocês quanto, mas existem taxas de parâmetro ali para dizer se realmente funciona ou se não funciona o remédio. Aí eles fazem aqueles testes controlados, um grupo recebe placebo, o outro grupo recebe medicamento, aí eles comparam as taxas. Se der ali, por exemplo, 50% no grupo controle que usou placebo, 50% do outro lado, o remédio não funciona, tá? Tá comprovado que ele não funciona. Agora, nesse caso aí, você vir com contra-exemplo, não quer dizer porque você tem essa taxa, quanto por cento? E tem que ter o grupo de controle. Tá? É um pouquinho mais complexo isso aí. Mas quando a gente cria uma teoria e a gente fala, olha, todos os objetos do mundo, eles são palpáveis, eles são, né, eu posso tocar neles, eles são tangíveis. Quando eu crio essa teoria, e se eu tenho algum contra-exemplo, eu tenho um objeto lá, uma matéria, um novo tipo de matéria, matéria escura, que eu não posso tocar nela, mas que ela é considerado um objeto. Então, eu tenho um contra-exemplo. E aí, esse contra-exemplo refuta essa minha teoria, tá? E aí, sim, eu posso escrever sobre isso, eu posso levar isso como um conhecimento científico, porque ele está refutando uma teoria. O fato de realizar uma observação e verificar algo no mundo não me dá o direito de criar uma lei sobre isso, uma teoria sobre isso. Mas o fato de observar algo que refuta uma lei, uma teoria, me dá o direito de dizer que eu encontrei algo no mundo.
peraí, ó, eu consegui observar algo real, um conhecimento científico, tá? A refutação é um método científico, sim. Alguém quer falar alguma coisa? Cristiane, Sim. então assim, a gente vai fazer o projeto assim, a gente só vai falar do que os outros já provou que é verdade? Sim, exatamente. A gente vai fazer a partir do que os outros fizeram. A gente não vai ficar criando coisas, porque a gente tem que evitar realmente criar coisas. Criar coisa é lá a nível do doutorado. Tá? Você pode até criar coisas, mas desde que você se paute pelo que os outros fizeram. Você pode modificar, acrescentar algo. Agora, ficar criando coisas 100% novas, não existe isso, gente. É muito difícil você conseguir, vou fazer um negócio aqui que ninguém nunca viu. Não tem isso. Pode ter certeza que alguém fez algo semelhante. Na verdade, quando a gente acha que está criando algo 100% novo, assim, que não existe nada, a gente está tirando alguma ideia ali de algum lugar, a gente está usando algo. A questão é que, a partir de agora, a gente tem que procurar de onde que saiu isso. Tá? E aí vocês viram os artigos, tudo em inglês, de revistas internacionais, justamente por causa disso. Porque se você procurar lá no Google, possivelmente você não vai encontrar, muito provavelmente você não vai encontrar alguém que tenha feito algo que você está pensando. Mas quando você procura nesses periódicos, gente, eles já fizeram de tudo, tem 1 milhão de artigos sobre tudo, tá? Então, sim, vai ser algo baseado no que já fizeram, com muito embasamento científico, e com muito cuidado na pesquisa. E a gente tem essa corrente filosófica também, que é o coerentismo. E as coisas têm que ser coerentes, elas têm que fazer sentido, basicamente, né? Professora, a minha teoria, depois de provada, vira um teorema? Não necessariamente o teorema, tá? Porque o teorema, ele está mais voltado para a matemática, e eles têm alguns parâmetros, né? Eles classificam lá, eu não sei direito quais são os parâmetros, mas tem o teorema, tem o axioma, tem as hipóteses, aí eles classificam nesse formato. Então, se você cria uma teoria e você consegue comprovar ela de alguma forma, por indução, né, por demonstração, aí, não sei de que jeito, demonstração formal, aquilo ali passa a ser uma verdade dentro da ciência da computação, tá? Na ciência da computação nem sempre a gente chama de teorema, raramente a gente chama de teorema, a menos que a gente esteja falando de algum conhecimento matemático, tá? Mas é uma Não, teoria. mas tipo assim, a teoria, eu vou lá e suponho que seja uma coisa, e aí eu provo que aquela coisa é para todos os casos. Então, não existe uma prova de que aquilo é verdade? Quer dizer, eu posso ir lá e fazer um teste e mostrar que é verdade? Não seria um teorema? Não, porque o teorema envolve conceito matemático. Tá? É sua teoria. Então, é a teoria do Paulo Vitor. Muito provavelmente vai levar o seu sobrenome, né? Aí todo mundo que for citar, falar dessa teoria, vai ter que citar você e falar, segundo o Paulo Vitor, mas pelo sobrenome, né? Flores? Seu sobrenome? Flores. Exato. Então, acertei. Segundo Flores, aí o ano que você publicou essa teoria sua, sei lá, em 2021, segundo Flores 2021, é assim que né, aí vai explicitar a sua teoria. Não fica sem teorema, porque o teorema seria algo voltado para matemática. Mesmo que você queira trabalhar com fórmulas, aí sim, né, você pode trabalhar essas fórmulas e criar um teorema. Mas os teoremas são bem difíceis de serem criados. Tá? Mas a gente cria teorias. Nós aqui no Ciência da Computação, a gente cria essas teorias. Legal, né? Não é como na matemática, mas é quase lá. O teorema é bem mais complicado, porque o teorema fica mais ou menos assim, né? Tudo daquilo que sai da boca de Deus. Então, existe uma prova bem mais complicada de se fazer, né? Para mostrar que aquilo é verdade. Sim, extremamente. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso que eu entendi. E muita gente fica tentando derrubar essa prova, seja por contra-exemplo, seja por demonstrações formais. Publicação na área de matemática,
o conhecimento científico em matemática é extremamente dolorido. Tá? Eu vejo, porque eu conheço alguns matemáticos, convivo com matemático, e acompanho de perto o trabalho deles, e é extremamente dolorido produzir conhecimento em matemática, porque é uma loucura o jeito que eles fazem demonstrações, para chegar nesses teoremas aí, é uma vida de trabalho, tá? É algo bem complexo. É interessante, mas é bem complicado. E aqui a gente tem uma outra corrente que é bem interessante, que chama lâmina de Ockham. Essa lâmina de Ockham é muito utilizada na medicina também. E eu não coloquei aqui, né, mas esse Ockham, ele fala, acho que está em latim, o que ele fala, que é mais ou menos assim, traduzindo, né? Não use mais do que precisa, mais que o necessário. A lâmina de Ockham, ela fala para você não utilizar mais do que necessário. Aí ela é muito utilizada na medicina por causa do seguinte: se chega um paciente, e esse paciente ele está com dor no peito e a perna dele não mexe, a perna dele tá boba, assim, não mexe, ele não consegue movimentar a perna. Aí o médico ele vai começar a supor, o que esse paciente tem? Ele tem, ele tá com um infarto e na perna ele tá com uma embolia. Quer dizer, ele criou duas coisas para explicar o estado geral do paciente. E geralmente eles tentam fazer o contrário disso, eles tentam pegar o mínimo necessário, que é o quê? Tem que ser explicado por uma coisa só. Se está acontecendo essas duas coisas, o paciente estava bem, de repente aconteceu duas coisas diferentes com ele, é altamente improvável, né, que sejam realmente duas coisas. É uma coisa só que explica o todo. E essa é a lâmina de Ockham. A gente sempre vai, né, no caso da ciência da computação, você tem o exemplo da medicina, como que eles aplicam a lâmina de Ockham. Na ciência da computação, a gente vai pelo mais simples. Tá? A gente sempre vai na teoria mais simples. Se você fala, por exemplo, por que o usuário ele prefere utilizar um sistema do que o outro sistema? Por que a gente prefere utilizar o Google, o Classroom, do que o Moodle? Por quê? Então, assim, eu posso criar várias teorias sobre isso, tá? Mas geralmente a que melhor se explica, melhor se enquadra é aquela mais simples. Que é esse conceito aí, né? Essa maneira de tratar as coisas é a lâmina de Ockham. A gente vai pelo mais simples. Em ciência da computação, essa é uma verdade assim tão absoluta, tão importante para a gente nunca tenta fazer coisas mirabolantes, a gente não deve. A gente sempre deve se pautar pelo mais simples. Tá? Quando a gente vai lá, por exemplo, em estrutura de dados, em banco de dados, a gente vê como as coisas são feitas, sempre se busca uma solução elegante e simples. Tá? Por mais que às vezes vocês olhem para isso, vocês falam assim, credo, que coisa, né, complexa, que coisa complicada. Quando você pega lá a estrutura de dados, aquelas árvores, árvore rubro-negra, árvore balanceada, e aí parece ser umas coisas muito complexas, mas não, é uma solução extremamente elegante e simples para resolver um problema que é naturalmente complexo. É extremamente elegante. Esse aqui eu já tinha falado sobre os temas. Gente, alguma pergunta até aqui? Tá, então, esse aqui é só para a gente poder entender o método científico. Método científico, ó, espero que vocês tenham passado a ideia aqui. A gente não faz por achismo. A gente sempre tenta citar o que os outros fizeram, construíram de conhecimento sobre isso. Tá? Então, a gente tem várias influências. A gente falou aí sobre as correntes que influenciam muito. E a gente tem essa característica altamente empírica dentro do método científico em ciência da computação. Você precisa observar. Se você consegue observar um certo fenômeno e ele acontece sempre do mesmo jeito, aí você pode afirmar algo sobre isso. Se você não observa esse fenômeno acontecendo com essa frequência, aí você tem que ser pragmático. Você tem que se questionar. Falar, olha, peraí, eu acho que isso não é bem assim. E aí, pesquisar mais a fundo sobre isso. Aí vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem aqui vários temas dentro da ciência da computação que são interessantes. Vamos pegar aqui um machine learning, por exemplo. Seguindo tudo isso aí que eu falei, seguindo tudo
que eu acabei de falar das influências do método científico. Como que eu posso fazer um trabalho dentro do tema de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, e esse meu trabalho, ele está seguindo todos os preceitos que a gente deve seguir na ciência da computação. Tem várias maneiras de se trabalhar. Eu quero fazer algo novo. Tudo bem, mas tem que tomar cuidado de você não falar que o que você está fazendo é totalmente novo, porque primeiro você precisa ter pesquisado toda a literatura para ver se tem algum trabalho semelhante. Aí você pesquisa toda a literatura e aí você percebe lá que o que você está propondo já foi feito por alguém de maneira muito semelhante. Aí você pensa, bom, então eu não posso fazer. Não é assim, gente, não funciona desse jeito. Você vai encontrar suas contribuições ali, né, dentro do que você se propõe a fazer, mas você tem que mostrar que outras pessoas já fizeram. Você não pode roubar para si a ideia e falar, ninguém fez. Tá? Dificilmente isso vai acontecer. Então, pode ser que a pessoa tenha feito, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, eu quero utilizar aprendizado de máquina para reconhecer a qualidade de produtos que passam numa esteira lá na indústria. Vou utilizar aprendizado de máquina. Aí, sei lá, tomate, que outro produto, laranja, não sei, tá passando ali numa esteira, tá passando na esteira, e aí tem alguns tomates que estão machucados, né, estragados, tem uns que estão verdes, e eu quero fazer o quê? Eu vou ensinar para a máquina isso para ela, falar, ó, isso aqui tá verde, tem que ser descartado. Esse outro aqui, ele tá com esse machucadinho aqui, tá cortado, tá com uma praga, tá com alguma coisa. Ou seja, eu estou criando uma aplicação que envolve o aprendizado de máquina. Posso fazer um trabalho desse jeito? Perfeitamente. Tá? Mas quando você vai criar isso, toma cuidado de observar o que as pessoas já fizeram. Certo? E isso vale para todos os outros. Observe o que as pessoas já fizeram, porque você precisa, no mínimo, citar o que essa pessoa fez. Não que você tenha que copiar o que ela fez também, mas você tem que citar o que essa pessoa fez. O ideal é você comparar os seus resultados com o que essas pessoas fizeram. Aí, por exemplo, eu decidi fazer esse aplicativo, vou fazer ele para tomate. Vou trabalhar o aprendizado de máquina, vou ensinar para a máquina o que é um tomate bom, o que é um tomate ruim, e a máquina vai aprender, e aí ela vai classificar. Como resultado dessa classificação, ela vai produzir para mim uma taxa de acerto, a gente chama de acurácia. Essa taxa de acerto eu vou obter lá com o meu método, aí eu vou fazer machine learning, eu vou usar a máquina de vetor suporte, por exemplo. Aí eu uso máquina de vetor suporte, não tem nenhuma novidade aqui, é uma técnica conhecida, mas pode ser que a aplicação com tomate aqui não seja algo muito conhecido, ou talvez eu apliquei um filtro antes de jogar a imagem do tomate para a máquina, tá? Fiz um filtro, fiz uma combinação de filtro da média com filtro de calma para tirar ruído, com filtro não sei o que, então fiz uma combinação que é minha, que eu que bolei e eu pesquiso na literatura, não tem ninguém que tenha usado essa minha combinação, aí eu vou lá e jogo aquela imagem para a máquina, e a máquina classifica e ela me dá lá uma taxa de acerto de 80%. Eu pego outros trabalhos que tenham sido do mesmo jeito, que utilizou o reconhecimento das imagens lá, utilizando o máquina de vetor suporte, por exemplo, que é um método de classificação. E aí, eu pego lá o resultado e falo, olha, esse fulano aqui, ele fez um trabalho muito parecido com o meu, mas a taxa de acerto dele foi 50%. A minha foi melhor do que a dele. Posso fazer isso? Posso. É um trabalho extremamente relevante. Tá? Então, no método científico, muitas vezes a gente trabalha desse jeito. Não é que vai ser 100% igual, né? Não é que vai ser 100% novo, mas a gente procura fazer algo e comparar com o que já existe. E essa taxa de acurácia, em muitos problemas, ela pode ser utilizada. Tá? Muitos problemas mesmo. Mas isso daí é só tipo no mestrado, doutorado, né? Ou pode fazer? Artigo científico, o pessoal cobra muito também. Tá? Se você vai fazer só o TC, dificilmente a banca vai exigir que você faça, mas pode chegar a sugerir, por que você não comparou com outros? Tá? Mas no trabalho de graduação a gente não exige isso não, que você obter um número, um resultado e comparar com outro, tá? Nem sempre, depende da natureza do seu trabalho. Agora, por exemplo, se você se propõe a testar algoritmos, eu vou testar algoritmos de classificação. Aí não tem jeito, se você se propõe a testar os algoritmos de classificação, você vai ter que definir um problema para testar esses algoritmos de classificação, e aí você vai ter que trabalhar com essas métricas, né, com a acurácia, com a sensibilidade, especificidade, vai ter que gerar métricas. Então, tudo depende da maneira como você quer fazer o seu trabalho, mas
se for para você construir algo, ninguém vai cobrar que você faça também isso daí no seu TC. Mas em artigo científico cobra. Que às vezes se o orientador quer fazer um artigo, aí já pode ser recomendável fazer essa comparação. Certo, gente? Outra situação aqui, o item 19, realidade virtual. Realidade virtual, muitas vezes, o pessoal faz um produto. Tá? Eu convivi lá com o pessoal que trabalhava no laboratório, eu esqueci o nome desse laboratório, não lembro, mas era do lado do nosso, né? No caso, o laboratório lá nosso era de processamento de sinais. Aí tinha esse pessoal da realidade virtual, eles tinham uma TV, eles tinham uns negocinhos legais lá que a gente não tinha, né? O laboratório de processamento de sinal era só uns computadores velhos e espaço mesmo, um frigobar estragado. Mas esse não é o caso. O fato é que, assim, em realidade virtual, eles produziam artefatos e animação gráfica, era isso. O laboratório era de realidade virtual e computação gráfica. Eles produziam artefatos, então ele produz uma animação, aí ele com água, por exemplo, aí ele publica isso como um produto, tá? Ele não faz comparações com outros, ele não tem essa preocupação toda, tá? De estar olhando o que os outros fizeram, mas aí ele tem que produzir vídeo, é mais enjoado que tem as burocracias que não tem outros trabalhos, ele tem que produzir vídeos sobre isso, quando vai enviar para os congressos, ele não vai enviar só o artigo, ele tem que enviar, às vezes, também um vídeo mostrando ali o que ele desenvolveu. Assim, cada um desses temas aqui, ele tem a maneira de se comportar. Tá? Uma aplicação com impressora 3D, por exemplo, você vai mostrar a aplicação, você vai mostrar o que você desenvolveu, você construiu uma impressora 3D, aí tá, beleza, né? Ou então você pegou uma impressora 3D e começou a produzir coisa. Pegar uma impressora 3D e produzir coisa não vira um trabalho científico, a menos que essa coisa que você produziu, ela vai entrar em um contexto que realmente melhore algo no mundo real. Aí sim você produziu algum conhecimento relevante. Tá? Então, usou uma impressora 3D para criar um protótipo que ajuda lá os alunos cegos a entender algo do mundo real, né? Então, um objeto concreto. E aí você pode demonstrar, pode falar o que esses alunos cegos perceberam sobre isso, aí sim você pode trazer, porque seria uma aplicação de tecnologia, tá? Tudo bem. Agora, impressora 3D por si só já não dá um trabalho científico. A gente sempre tem que estar de olho nisso, tá, gente? Porque senão, assim, né, do que os outros fizeram, ou em quantificar o que eu fiz, o quanto isso é bom, o quanto isso ajuda o mundo, certo? Agora, seguinte, como é que vocês estão? Vocês já leram o artigo? Já escolheu o artigo, né? Com certeza. Já leram o artigo? Cristiane, eu queria uma indicação aí de alguma coisa para traduzir aquele negócio mais fácil. O Google Tradutor, melhor que tem, viu? Joga lá no Google Tradutor. É assim que eu tô fazendo, mas demora muito. Joga o texto todo. Já comecei a ler, já comecei a fazer os slides também, já comecei a resumir. Uhum. O meu, ele utiliza o API da Google que eu também baixei, já estou testando, só para dar uma olhada mesmo, que ela facilita na realidade aumentada, né? Ela te dá suporte, e aí eles criaram uma ferramenta de realidade aumentada para auxiliar as pessoas na hora de fazer mecânico, né? De empresa de mexe com a parte de, como que chama? De engenharia, de empresa que mexe com encanação, sabe? Uhum. Tem um nome mais específico, eu esqueci o nome.
E aí, tipo, eles analisaram que, porque antigamente as pessoas olhavam em mapas, sabe, daquele encanamento, de gasodutos, essas coisas assim. E muitas vezes acontecia erro. Então, com a ferramenta, eles mostraram que o nível de trabalho cognitivo era muito menor, os erros também era menor. E aí também ele fala isso daí, né, que é um avanço na indústria 4.0, que é a indústria do avanço que fez, né, teve a primeira, segunda, terceira revolução, então essa seria a quarta revolução, que faz o uso da tecnologia, tipo, inteligência artificial, para exemplo, para no uso da indústria ou coisas desse do tipo. Bem interessante. Quero apresentar essa dia primeiro, viu, gente? Só para lembrar. A gente vai Professora, no gravar meu o caso, que eu vídeo. não vou ter que fazer, apresentar ao vivo, eu tenho que fazer a gravação e já jogar o link na hora? Isso. Na, É? Uhum. Não, mas eu mando o link aqui nas mensagens ou vai ter Não, lá no Moodle, no Moodle? porque fica atividade lá em aberto, né? Então você vai mandar o link lá e aí alguns vão apresentar ao vivo. Mas todo mundo vai apresentar ao vivo. Aí na última apresentação eu acho que eu vou marcar com vocês à noite, porque alguns trabalham e não vão conseguir apresentar nesse horário da aula, tá? Então eu vou deixar por último e aí a gente faz uma aula à noite para esse pessoal que trabalha, que não está podendo participar dos encontros nesse horário. Seria que fala produção na área de produção do setor de petróleo e gás, né, que mexe com encanação e envolve muita coisa. E aí essa ferramenta veio para auxiliar, eles mostrou que ajudou muito, né, porque além de você não precisar esforçar muito a mente para mexer com isso, evita erros, coisas. Basicamente foi isso a pesquisa deles. O que ele usou foi um API do Google, né? Podemos dizer assim, que até já baixei também o Dada Studio. E aí ele também, vou ter que falar um pouco também sobre a estrutura que ele escolheu, sabe, ele fez a estrutura da aplicação. E como é que é isso? Eles usam fotos para fazer a realidade aumentada? Como que eles sabem? Não, eu vou deixar para você apresentar, vou deixar a surpresa, mas bem interessante isso. Agora eu tô na parte como ele solucionou o problema, sabe? Ainda tô, mas foi basicamente isso. Viu aí, Yara? Fazendo a tradução? Tô vendo aqui. Assim, perfeito não fica, mas todas as ferramentas para traduzir, o Google, ele é realmente o que mais se aproxima do real. Aqui, por exemplo, né, abstrato. Não é uma boa tradução esse abstrato aqui, não. A gente chama de abstract, né, mas é o resumo. Em inglês fica sendo abstract, mas para a gente em português é um resumo, tá? Fica as coisinhas erradas, mas aí, ó, você pode mandar o arquivo inteiro, eu mandei o artigo inteiro, ó. Aí você tem que fazer um estudo observando o artigo em inglês e o artigo traduzido, e aí você vai ajeitando essa sua versão aqui em português, né, que eu acabei de jogar no tradutor, vendo se tá certo ou não. Mas aqui, tá vendo? Eu não sei se você tinha reparado, nessa ferramenta aqui, você pode enviar o documento inteiro, porque se for para traduzir palavra por palavra, realmente é muito demorado. Então, você vem aqui e manda o documento. E Vou tentar fazer dessa forma. Aí, só que ele aceita o PDF, né? Aí você manda aqui o traduzir, ó, é rapidão. Achei que ia demorar mais. Tá super rápido. Pronto aí, ó. Quem mais gosta. Professora, no caso meu aqui, eu vou ter que explicar, tipo, basicamente o AR, faz a realidade aumentada, mas eu vou ter também que explicar
os Data Manager, Color Mod, 3D Note, Offset, de 3D de importação, a estrutura que ele utilizou, como funciona, que já é uma coisa bem mais complexa dele, não sei como funciona isso. Eu tenho que precisar também ver como é que funciona? Não sei lá, esquematizar, não sei. Como que eu faço isso? Se ele colocou no artigo, isso daí traz para a gente seu entendimento sobre isso. Agora, se é conhecimento que está externo ao artigo, que ele cita um outro artigo, aí não vou cobrar que vocês tragam não, porque senão fica inviável, né? Dentro de um artigo, cada autor cita ali no mínimo uns 15 artigos. Geralmente é mais que isso, mas no mínimo 15. Como é que você vai ler todos os artigos que o autor leu para poder? Não tem jeito. Mas se ele tiver trazido tudo especificado e explicado no artigo dele, traz para gente. Traz essas definições para gente. Sim, sim. Tipo, igual tá falando, indústria 4.0, tá? Eu defino o que que é, então, mais ou menos, eu mostro só o que que é. Mas já coisas que, quer dizer, que vai ramificar, vai sair mais fora do assunto. E outra, coisas... tem que tomar cuidado, porque é 20 minutos. E se for explicar, às vezes, todos os detalhezinhos, né, coisa que não vai influenciar no entendimento do que foi proposto, pode deixar para lá se for ultrapassar esses 20 minutos. Senão, não dá. É como se fosse uma apresentação resumida? Tem que dar uma enxugada para não ultrapassar. Tipo, eu só posso colocar as imagens que estão aqui do artigo, ou eu posso pegar uma imagem por fora e colocar também e tentar mostrar mais ou menos o que seria aquilo? Pode trazer outras imagens também. Tá? Mas não sai do artigo, não. O foco é no artigo. Gente, outra coisa que eu queria ver com vocês é se vocês estão conseguindo acessar a base de artigos via CAF, mas pode ser por aqui também. Vocês têm acesso a esse site aqui? Aqui abriu, professora. Aí clica lá naquele site, lá em cima. Aqui em cima. Esse botão lá em cima do lado direito. Porque ele não deixa você ver os artigos. E quando clicar nesse sign, ele vai pedir para você digitar o e-mail, mas você vai aqui, ó, nesse botão que está aqui embaixo, sign in via your institution. Essa palavra aí. Que é o login através da instituição. Aí vocês vão clicar nesse botão, aí vão colocar um e-mail institucional. Tem que ter um e-mail institucional, né? Não sei se funciona para os estudantes, é por isso que eu queria tirar essa dúvida com vocês. No meu caso, tem que ser e-mail institucional. No meu caso, ele envia um e-mail para o meu e-mail, e aí eu tenho que logar a partir do meu e-mail. Todas as vezes ele faz essa autenticação. Aí eu queria ver se o de vocês funciona. Estou pedindo a senha porque talvez eu me conectei há pouco tempo. E aí, gente, vocês conseguiram? Eu tô errando a senha. Eu criei uma conta aqui e loguei com e-mail institucional. Ele te pediu para criar a conta primeiro. Ele pediu Agora eu pra... não sei nível de acesso. Ele tem nível de acesso, tipo, coisas que eu não posso ler, alguma coisa assim? Tem. Vamos fazer um teste aí.
Aqui, por exemplo, esse artigo aqui. Eu consegui, já criei já e consigo fazer download. Cara, Cristiane, eu tinha um aqui que eu não estava conseguindo acessar. Aí pedia para pagar. Aí pensa que não eu tinha adicionado aquele negócio do Mendeley, sabe? Na Aham. aba. Aí apareceu tipo um negocinho do Mendeley assim, desviar o PDF, ver o PDF. Aí eu cliquei em cima, abriu. Esse Uai. daqui também apareceu agora. Dá uma testada aí, vê se ele pede para vocês comprarem quando vocês clicam para baixar algum artigo. Pesquisa aí algum termo, por exemplo. Tem revistas que são abertas. Essas revistas abertas, o artigo é gratuito, porque o próprio autor que paga para publicar. E é bem caro. Tá? E tem essas revistas. Quer dizer, tem revista que o autor paga, então aí o leitor não paga. Quando o autor não paga, aí quem quer ler que paga? E aí tem alguns artigos que vocês vão conseguir baixar e outros não. Mas quando você acessa via instituição, porque o Instituto Federal Goiano ele tem um convênio, ele garante esse acesso para a gente. Se vocês logaram direitinho aí com o e-mail institucional, vocês vão conseguir abrir tudo aí, todos os artigos, tá? Não vai ter nenhum artigo fechado, não. Eu acho que sim, porque na introdução ele fala bem assim, inclusive artigos abertos, então você está falando assim, possivelmente ele inclui os pagos também. Exatamente, ó. Aí aparece aqui o download, você clica para fazer o download, ele faz o download. Tá? Quando você. Eu nem fechei aqui, nem fiz o meu login, mas eu devia estar conectada. Deve ter algum cookie aqui que está conectado. Tá, pode ser que vocês precisem disso, né? Talvez vocês tenham que acessar o outro artigo que está sendo citado para entender alguma coisa. Por isso que eu achei importante trazer isso para vocês hoje, para vocês verificarem. Vai que precisa de outro artigo para entender, né? Porque os autores eles citam outros artigos. Aí às vezes vocês querem encontrar essa base aqui da Elsevier é uma das principais bases que tem. A engenharia a gente usa muito da I3E, mas os periódicos, quando eles são importantes, relevantes, eles são publicados em várias bases diferentes. Então, se a gente pegar uma revista que é bem conhecida, que para ela ter um fator de impacto alto, ela tem que ser publicada em várias bases. E no caso, essa daqui é uma das bases e é muito boa, porque tem de tudo aqui. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Pessoal, corre com a leitura desse artigo, porque não dá para ler ele todo assim de uma hora para outra. É demorado para fazer essa leitura, né? Uma que está em inglês e outra que as pessoas que escreveram pesquisaram anos para poder conseguir escrever esses artigos. Tá? Então vamos correr com isso, não deixa para a última hora que não dá para fazer de última hora. Tá? Não é só, né, aquela coisa, é conhecimento científico, né? Eles trazem, muitas vezes é denso, o artigo é denso, ele traz muitos conhecimentos de uma maneira muito resumida, não explica direito, porque é um artigo, o artigo tem essa natureza. Ele não vai falar todos os aspectos, porque não dá para falar de tudo ali sobre o trabalho. Aí algumas partes ficam em off, né? Ele vai e fala assim, ó, se você quiser saber mais sobre tal coisa, procure em tal artigo. Aí ele indica onde você procura. E aí, por isso que às vezes é difícil você conseguir entender tudo, mesmo lendo todo o artigo, você não consegue entender tudo, porque não tá tudo ali, tá? Não deixe para a última hora, leiam os artigos, começa ontem, tá, gente? Começa ontem, lê o artigo, tenta entender, faz aí essa tradução dele, né? Confere aí essa tradução. Se tiver dúvida em algum termo, dá uma pesquisada aí na base, vê como que tenta achar esse termo em português também. Se tiver dúvida, não vê nada assim em português, usa o termo em inglês,
tá? Porque às vezes você tenta fazer uma tradução, aí passa vergonha. Aí usa o termo em inglês mesmo né, tenta explicar o que foi feito. Tem um livro aqui que eu peguei do MATLAB e eu cliquei aqui nos capítulos tudo, tem a opção de comprar, mas eu cliquei e ele tá baixando. Eu acho que não, acho que deve ser 0800 mesmo. Aham, pelo Instituto, sim. Bom, é isso, gente. É até bom porque o livro tá $127, eu consegui baixar 0800. Jesus Cristo, $127 dá dinheiro demais. O dólar tá quanto? 5,20, 5,30? Pensa, ter que comprar um negócio desse. Não. Ciência brasileira. Baixou mesmo? Baixou. Achou? Pois é. É isso, pessoal. Então, até terça-feira. Aí na terça-feira já é apresentação? Valeu, Já é. Cristiano. Sem isso eu não tinha conseguido. Ó, gente, qualquer coisa, a gente pode. Eu tinha falado a gente fazer no último dia do módulo, né? Não tem jeito que dia 6 é domingo. Mas a gente pode mover aqui, ó. A gente pode mudar a nossa aula de terça para sexta-feira, por exemplo, fazer dia 4, caso vocês precisem de mais tempo. Mas não posso jogar mais para frente, porque aí já interfere no próximo seminário, certo? É o máximo que eu posso fazer, tá? E é isso, gente. Eu jogar uma semana para frente não dá. Senão a gente não consegue concluir a disciplina. Tá? Vamos ler direitinho. E aí, aí vocês vão me dando feedback pelo grupo de WhatsApp. Se precisar adiar a nossa aula de terça para sexta, aí vocês me falam lá pelo grupo. Beleza, gente? Beleza. Ok. Até mais e um bom dia a todos. Boa tarde para a senhora também. Boa tarde, boa tarde. E tchau, tchau, gente.